Meus irmãos, quero cumprimentar todos aí com a paz do Senhor. Eu quero deixar aqui para vocês uma palavra, é um conselho espiritual que veio da parte de Deus para a minha vida. É uma mensagem de extrema importância, principalmente para esse momento difícil que nós estamos enfrentando, que é essa questão do coronavírus, que é essa dificuldade que o mundo inteiro está sofrendo neste momento. Então, a passagem eu gostaria de ler, está em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 7, versículo 54, e diz assim: Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam-se os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-no todos juntos contra ele, arrastando para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. É uma passagem que narra uma história muito importante, que é a passagem que fala sobre Estevão. Estevão é um dos principais, um homem cheio do Espírito Santo, aquele que foi o primeiro a entregar sua vida por amor a Jesus. E ali no início, que narra em capítulo 6, mostra que foram feitas muitas calúnias contra ele. Os judeus da época se levantaram contra ele, devido aos frutos dele, devido às boas obras que ele fazia e devido à grande propagação do Evangelho de Jesus Cristo que era feita pela vida dele. Então ele sofre essa perseguição, essas calúnias, e quando ele chega diante do povo judeu, ele começa a pregar. Ele começa a pregar com grande voz, com grande autoridade, desde a época de Moisés até os dias atuais, que ele vivia. E quando ele termina essa mensagem, ele diz, Eis que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, eis que Deus tem o céu como trono e a terra como estrado de nossos pés. Quando Deus diz, eis que eu tenho o céu como trono e a terra como estrado de nossos pés, ele quis dizer, eu moro no céu, mas eu também caminho sobre a terra a partir de mim e a partir de você. Deus, ele passeia sobre a terra através das nossas vidas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Então, sendo assim, nós temos a responsabilidade, que é de carregar essa presença dentro de nós. Nenhum de nós vamos ser perfeitos. Todos nós padecemos de grandes falhas. Se olharmos para dentro de nós, cada um de nós teremos algo de que não nos orgulhamos, E Deus conhece, Deus sabe. Mas Deus foi aquele que entregou o seu único Filho por amor de nós. E nós, por plena misericórdia de Deus, Ele estabeleceu a nós como casa. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de nós. E Ele passeia sobre a terra através das nossas vidas. E quando Estevão começa a pregar dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, então os judeus se enfurecem, o leva para fora da cidade e o apedreja. A igreja, o templo físico, ele tem um papel muito importante, que é o papel de nos unir. Nós vamos lá para aprender, Inclusive Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, quando ele se perdeu ali dos pais, e Maria e José os encontraram no templo. Encontrou Jesus no templo e ele disse para eles, cabe a mim cuidar das coisas de meu pai. Então o próprio Jesus, ele foi aprender no templo. Então o templo físico, ele tem uma grande importância sim. É lá que nós aprendemos, é lá que nós crescemos juntamente com os nossos irmãos. Mas se porventura chegar um momento em que esse templo nos faltar, como é o tempo que nós estamos vivendo hoje, por conta do coronavírus, nós não podemos mais estar unidos em nossa igreja para poder adorar a Deus juntos. Então, nesse momento de grande perseguição contra o cristianismo, esse momento que temos que permanecer afastados uns dos outros, nós temos que entender que temos a responsabilidade, que é a responsabilidade de carregar a presença de Deus dentro de nós. Portanto, não deixe de orar, não deixe de buscar. Não se desfaleça por conta desse tempo ruim que estamos vivendo hoje, esse tempo difícil, mas aproveite esse momento para se achegar mais perto de Deus.
Aproveite esse momento para orar, para se consagrar, para aprender mais a palavra, para ter mais comunhão. Em nenhum momento deixe de se fortalecer na presença de Deus, porque nós temos a responsabilidade de manter a chama acesa, nós temos a responsabilidade de carregar essa presença dentro de nós. Então seja prudente, lute, batalhe e não deixe que o inimigo venha agir contra a sua vida, venha te fazer se desviar do caminho. Permaneça firme em Cristo e Deus, Ele cuida de nós e em nenhum momento vai nos desamparar. Da mesma forma em que Deus operava grandes milagres, foi assim com o cego Bartimeu, foi assim na multiplicação de peixes e pães. Em nenhum momento Deus vai te deixar faltar nada. Ele cuida de nós e não vai nos desamparar. Permaneça firme em Cristo. Ele cuida de vós, Ele cuida de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Deus abençoe.